Sabe quando você acorda num dia comum e, por algum motivo, sente que esqueceu algo importante? Não uma chave, um compromisso ou uma mensagem, mas algo que tem a ver com quem você era, quem você foi ou quem você sonhava ser. Já aconteceu com você? Às vezes, esse esquecimento pesa no peito sem que a gente saiba exatamente o porquê. Acordamos, vivemos, cumprimos todas as tarefas, marcamos presença no mundo, mas no fundo uma parte de nós parece ausente, quase como se tivesse ficado lá atrás, em algum lugar do tempo, congelada num sonho que deixamos de acreditar. Você ainda se lembra da pessoa que queria ser? Não estou falando da profissão que você dizia nas redações da escola, nem do que esperavam de você. Estou falando daquela chama silenciosa, daquela centelha nos olhos que brilhava quando você se via livre, criativo, leve. Quando você ainda acreditava que a vida era um lugar onde se podia imaginar e criar. Carl Jung dizia que o ser humano precisa se tornar quem ele é, e não apenas se adaptar ao que o mundo pede. Mas antes de se tornar quem se é preciso lembrar quem se foi, porque em algum momento da vida, todos nós fomos sonhadores, e muitos deixaram esse sonhador para trás. Mas o que acontece quando você mata esse sonhador? Você sobrevive, mas não vive. Você trabalha, conversa, posta, responde, faz o que deve ser feito. Mas lá dentro algo se cala, e essa parte silenciosa vai gritando com o tempo. Ela se disfarça de cansaço, ansiedade, falta de sentido. Ela aparece quando você termina o dia e sente que não sabe mais o que está fazendo aqui. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo uma vida que não é sua. Como se estivesse se esforçando para manter tudo em pé, mas esquecendo o motivo de ter começado. Como se houvesse uma criança sonhadora dentro de você, mas agora trancada num quarto escuro, esperando ser ouvida de novo. A maioria das pessoas não percebe, mas o sonho abandonado cobra um preço. E o preço é a alma, porque a alma não vive de rotina. A alma vive de sentido, vive de verdade, vive de imagens, de símbolos, de profundidade. E quando a gente troca tudo isso por um modo automático de viver, pouco a pouco a alma se retira. E o que sobra é só um corpo ocupado, preenchendo o espaço, mas vazio por dentro. Jung não acreditava em felicidade no sentido comum da palavra. Para ele, viver de verdade era tornar-se inteiro, era integrar tudo o que fomos, tudo o que somos e tudo o que sonhamos ser. E isso inclui aquele sonhador antigo que você deixou de lado porque alguém disse que isso não dá futuro. Mas Jung também dizia que os sonhos esquecidos não morrem, eles dormem. E agora, talvez esse sonho esteja tentando acordar. O que aconteceria se você ousasse ouvi-lo? Se você deixasse o sonho falar, mesmo que a lógica dissesse para ignorar? E se esse for o primeiro passo para voltar a viver? De verdade? Não estou dizendo que será fácil. Ressuscitar o sonhador é um processo. É como voltar para casa depois de anos longe. O lugar ainda é seu, mas você já não sabe onde estão as coisas e precisa reaprender a se mover ali dentro. Precisa reaprender a confiar na sua própria imaginação, na sua intuição, nas suas imagens internas. Você está disposto a fazer esse caminho de volta? Hoje, neste vídeo, vamos descer juntos até esse lugar onde o sonho dorme. Vamos conversar sobre o que significa viver de verdade, segundo Jung. Vamos explorar como o inconsciente te convida, todos os dias, a retomar o contato com aquele sonhador que ainda mora aí dentro. Aquele que você foi, e talvez ainda seja, mesmo que o mundo tenha te ensinado a sufocar. Mas esse reencontro não acontece à força. Ele começa no silêncio, na escuta, na pausa, na coragem de admitir: eu sinto falta de mim. Então respira e vem comigo, porque talvez o que você esteja procurando lá fora seja apenas a lembrança do que você já foi por dentro. Quando deixamos de sonhar, como o mundo nos ensinou a sobreviver, mas não a viver, quando foi que você parou de desenhar? Ou de imaginar? Ou de olhar para o céu e inventar histórias com as nuvens? Quando foi que você começou a achar que isso era coisa de criança? Ou pior, tempo perdido? Essas perguntas podem parecer simples, até bobas, mas escondem um dos maiores traumas invisíveis da nossa história, o momento em que o nosso lado sonhador foi silenciosamente silenciado. Carl Jung dizia que
Ao nascer, carregamos em nós uma vastidão interior, um campo fértil de imagens, arquétipos, possibilidades. A criança, segundo ele, é o símbolo do ser que ainda está conectado com a totalidade da vida. Ela sonha, cria, fala sozinha, inventa mundos, tudo isso de forma natural, porque ainda não foi amputada pelo que a sociedade chama de realidade. Mas, com o tempo, o mundo vai estreitando as bordas daquilo que é aceitável. Você não pode mais desenhar livremente. Você não pode mais dizer o que sente sem parecer sensível demais. Você não pode mais rir alto ou se encantar com coisas simples sem ser julgado por ser bobo. Você não pode mais ser quem você é. Precisa ser o que esperam. É nesse momento que o sonhador começa a morrer. Não com uma tragédia barulhenta, mas com silêncios, com pequenos nãos, pequenos julgamentos, pequenas rejeições. E então, aos poucos, você começa a se ajustar. Começa a viver para ser aceito. Começa a sobreviver para não ser excluído. Mas, ao fazer isso, vai se afastando da sua própria alma. A ferida do abandono do eu Jung chamava esse processo de formação da persona, a máscara social que todos nós construímos para nos adaptar ao mundo exterior. E essa máscara em si não é ruim. O problema é quando a confundimos com quem somos, porque por trás dessa persona está o sonhador que fomos. E muitas vezes essa parte foi deixada para trás com traumas que nem reconhecemos como traumas. Aquele adulto que riu do seu poema. Aquela professora que disse que seu desenho não fazia sentido. Aquele parente que te olhou com desprezo quando você expressou um desejo diferente. Você não esquece essas cenas. Você só as guarda em um canto escuro da mente. Mas elas continuam moldando suas escolhas. Continuam sussurrando. Não se exponha demais. Não seja ridículo. Não sonhe alto. E assim você se torna alguém funcional, mas desconectado. O mundo valoriza quem produz, não quem sonha. Na sociedade de hoje, a capacidade de sonhar foi rebaixada a uma infantilidade dispensável. Só se sonha se for para virar lucro. Só se imagina se for útil. Só se cria se for vendável. Jung acreditava que essa lógica é um dos maiores crimes contra a psique humana. Porque o inconsciente não funciona com metas, tarefas e prazos. O inconsciente precisa de símbolos, metáforas, histórias. Ele se comunica através do irracional, e isso é exatamente o que os sonhos representam. Mas desde cedo nos treinam para ignorar esse lado. Nos treinam para ser alguém, como se isso significasse encaixar-se num modelo. Nos treinam para trabalhar, competir, repetir, mas não para sentir, escutar, imaginar. E aí a alma grita, mas o grito dela não é claro. É um cansaço crônico, uma sensação de estar deslocado, uma angústia que não passa mesmo com sucesso, um buraco no peito mesmo com aplausos. Você já sentiu isso? Já teve aquela sensação de que falta algo, mas não consegue explicar o quê? Talvez o que falta não seja um novo objetivo. Talvez o que falta seja reencontrar o sonho que você abandonou para caber onde não deveria. Uma história. O menino que queria ser inventor. Quero te contar uma história fictícia, mas que poderia ser real. É a história de Theo, um menino que aos 7 anos queria ser inventor. Ele passava horas construindo engenhocas com peças velhas, caixas, cabos de energia, colheres de cozinha. Ele acreditava que podia criar uma máquina que ajudasse os pássaros a voar mais alto. Um dia, levou sua ideia para a escola. A professora riu, disse que isso era bobagem. Os colegas zombaram. E o pai, quando ouviu, respondeu: "Você precisa pensar em algo de verdade, algo que te dê futuro." Naquele dia, Theo não chorou. Apenas guardou suas peças numa caixa e nunca mais mexeu nela. Hoje, Theo é engenheiro. Tem estabilidade, tem reconhecimento. Mas às vezes, sozinho no carro, chora, sem saber por quê. Ele sente falta de algo que perdeu, mas não sabe nomear. Essa é a dor de milhões de pessoas. Elas deixaram seus Theos internos trancados e seguem vivendo, mas com a alma amputada. Quando deixamos de sonhar, deixamos de viver. Jung dizia que a psique se move por imagens, e o sonho é a maior de todas as imagens internas. Não os sonhos literais, mas os sonhos como aquilo que te move por dentro, mesmo quando o mundo não entende.
Quando você abandona seus sonhos mais verdadeiros, não sobra só um espaço vazio. Sobra uma parte da sua identidade que fica sem lugar. É como se você estivesse presente no mundo, mas ausente de si. E essa ausência se revela nos detalhes. Na forma como você se desconecta das pequenas alegrias. Na forma como você tenta compensar com o consumo o que só o sentido poderia preencher. Na forma como você se sente cansado mesmo depois de dormir. Porque o corpo pode descansar, mas a alma não. A alma só encontra repouso onde encontra verdade. O sonho é o começo do retorno, mas aqui está o ponto mais importante. Aquele sonhador que você foi ainda está aí. Jung acreditava que nada na alma se perde. Tudo é arquivado no inconsciente, esperando o momento de voltar à consciência. E esse momento pode ser agora. Mas para isso é preciso parar. É preciso olhar para dentro. É preciso fazer silêncio o bastante para ouvir o que você tem ignorado há anos. Porque, às vezes, a vida que você quer viver não é uma que precisa ser inventada. Ela já existe, em alguma parte esquecida de você. O inconsciente sonha em silêncio. O que a psique tenta te mostrar enquanto você finge que está tudo bem? Você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria vida. Aqueles em que você acorda com o coração acelerado, como se tivesse vivido algo profundo, simbólico, inexplicável, mas que mexe com você por dias. Ou talvez você nem se lembre mais dos seus sonhos, mas sente que sua alma tem tentado te mostrar algo. Algo que você insiste em ignorar, por medo, por cansaço, por pressa. Carl Jung enxergava os sonhos não como ruídos da mente, mas como mensagens da alma. Segundo ele, o inconsciente nunca para de falar, mesmo quando você silencia o seu lado criativo, mesmo quando enterra seus desejos mais íntimos, mesmo quando escolhe sobreviver em vez de viver. O inconsciente continua lá, esperando o momento em que você finalmente decida escutá-lo. Os sonhos não mentem. Jung escreveu que os sonhos são a linguagem natural do inconsciente, e essa linguagem não usa palavras lógicas. Ela usa imagens, símbolos, emoções encenadas em formas estranhas. Por isso, muitas vezes, você sonha com coisas que não fazem sentido. Mas será que não fazem sentido? Ou será que falam uma linguagem que você desaprendeu? Imagine que sua alma quer te dizer algo importante, mas você não para escutar. Então ela começa a te mandar mensagens em forma de imagens oníricas. Se você ignora, ela insiste. Se você racionaliza, ela grita. E se você continua fingindo que está tudo bem, ela adoece. A alma adoece quando o sonhador é ignorado. O inconsciente é um artista silencioso. Imagine agora que dentro de você vive um artista, uma figura criativa, sensível, que pinta imagens profundas enquanto você dorme. Esse artista não obedece à lógica. Ele cria a partir de feridas, desejos ocultos, partes reprimidas. Ele desenha a verdade emocional que você tenta esconder sob a rotina. Esse artista é o seu inconsciente. E ele não quer te punir, ele quer te acordar. Mas acordar pode ser doloroso, porque exige encarar as partes suas que você deixou esquecidas. Você já sonhou com a sua infância? Com uma casa antiga? Com uma estrada longa? Um lugar escuro? Ou uma figura que te observa? Tudo isso são expressões do que Jung chamava de arquétipos, formas universais que representam os movimentos da alma. A casa, por exemplo, representa o seu interior. A criança pode ser seu eu esquecido. O mar, o inconsciente profundo. A estrada, o caminho de individuação. Nada disso aparece por acaso. É como se a psique desenhasse mapas simbólicos e deixasse para você decifrar. Sonhos esquecidos, alma sufocada. Agora, pense nas vezes em que você ignorou seus próprios sentimentos. Quando disse que estava tudo bem, mas não estava. Quando seguiu com um trabalho, uma relação, uma rotina, mesmo sentindo que estava se apagando. Nesses momentos, sua mente racional dizia, aguente firme, mas o inconsciente sussurrava, acorde. E às vezes, ele começa a te visitar à noite, ou durante o dia, em forma de sensações estranhas. Você passa a sentir um peso no peito, uma vontade de chorar do nada. Um vazio que surge em momentos em que tudo deveria estar bem. Isso não é fraqueza, isso é o sonhador pedindo para voltar. A jornada da individuação começa com o símbolo. Na teoria de Jung,
O processo de individuação, ou seja, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa pelo símbolo. Símbolos são imagens vivas que contêm uma verdade emocional profunda. Eles são a ponte entre o mundo racional e o mundo da alma. E quando você ignora seus símbolos, você se desconecta de si. Por isso, Jung dizia que analisar os sonhos não é um luxo, é uma necessidade. Porque os sonhos são bússolas que apontam para o que está esquecido. Eles mostram a ferida, mas também a cura. Mostram a dor, mas também a saída. O inconsciente quer que você se cure, mas ele só pode te guiar se você estiver disposto a escutar. Como viver de verdade, o retorno do sonhador, a cura da alma e a coragem de ser inteiro. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Porque a maior parte das pessoas não quer escutar esse tipo de verdade. Preferem continuar funcionando, mesmo sem viver. Preferem o conforto do conhecido ao desconforto do autoconhecimento. Preferem ignorar o sonho e chamar isso de maturidade. Mas você está aqui, porque algo dentro de você não se contenta mais com uma vida pela metade. E essa é a boa notícia. O sonhador que você foi ainda está inteiro. Ele não morreu. Ele só se calou por amor, por fidelidade a você. Ele entendeu que o mundo te exigia dureza e se retirou para que você sobrevivesse. Mas agora que você já sobreviveu, ele está pronto para voltar. A pergunta agora é: você está pronto para recebê-lo? Não é sobre abandonar sua vida atual. É sobre preencher o que está vazio. Muita gente pensa que resgatar o sonhador significa largar tudo e ir morar no campo. Ou abandonar o emprego, o relacionamento, as rotinas. Mas isso é ilusão. A verdadeira transformação é mais sutil e muito mais poderosa. É possível viver com estrutura e ainda assim viver com alma. É possível ter uma vida comum e ainda assim ter olhos extraordinários. É possível fazer o que você sempre fez, mas agora com presença, sentido, emoção. O sonhador não quer que você destrua sua vida. Ele quer que você preencha o que está vazio. Ele quer que você volte a sentir, volte a criar, volte a imaginar possibilidades além do medo. A prática da reconexão, pequenos rituais para grandes reencontros. Aqui vão alguns caminhos reais e simbólicos para reintegrar o sonhador à sua vida cotidiana. Eles são simples, mas profundos. 1. Reabra o espaço onde o sonhador habitava. Pode ser um caderno antigo, pode ser o violão que você deixou de tocar, pode ser uma caixa de lápis de cor ou um diário de ideias. Volte a esse lugar, mesmo que só por 10 minutos ao dia. Não como obrigação, mas como um reencontro com uma parte esquecida de você. 2. Escute mais do que responde. Reserve um momento do seu dia para o silêncio, sem telas, sem música, sem distrações. Nesse momento, observe. O que seu corpo sente? O que sua mente tenta esconder? O que a alma sussurra quando ninguém está falando? 3. Crie um símbolo que represente seu sonhador. Pode ser uma imagem, uma escultura, uma palavra escrita à mão. Algo que você possa olhar e lembrar. Essa parte de mim está viva. Coloque isso num lugar visível, que seja um lembrete diário da sua inteireza. 4. Fale com sua criança interior. Sim, literalmente. Imagine-se conversando com o seu eu dos 7 anos. O que ele diria sobre sua vida hoje? Ele sentiria orgulho, tristeza, saudade? Que conselhos ele te daria? Essa criança é o seu primeiro sonhador, e ela merece ser ouvida com carinho. 5. Permita-se o inútil. Vivemos em um mundo onde tudo precisa ter utilidade, mas o sonhador se alimenta do inútil, do belo, do poético, do leve. Caminhar sem destino, escrever sem propósito, desenhar sem técnica, sorrir sem motivo. Tudo isso é cura. Talvez você esteja pensando, mas o tempo passou, mas a vida mudou. Mas eu não sou mais o mesmo. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que o sonho nunca te deixou. Ele só está esperando você se permitir voltar. E não para ser quem você era, mas para ser quem você sempre foi, por inteiro. O mundo tentou te endurecer, mas você ainda é feito de alma. O mundo tentou te ensinar a ser máquina,
mas você ainda é feito de símbolos. O mundo tentou te fazer esquecer. Mas agora, você lembra. E isso basta para começar. Agora é com você. Não é preciso pressa, não é preciso ter tudo pronto, só é preciso começar. Abra de novo a porta onde o sonhador dormia. Entre devagar. Sente-se com ele. Escute sua voz e diga: pode voltar, eu estou pronto. Agora, vamos viver de verdade.